Olá, bom dia a cada um de vocês que estão nos assistindo, participando desse congresso online. Que Deus abençoe suas vidas ricamente. O tema, não é? Mulheres que compartilham graça e misericórdia. A divisa, já foi recitada, certamente. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Segundo João 1:3. Saudações a cada um de vocês que participam desse congresso, aos de longe e aos de perto. Recebo um abraço da quem vos fala, missionária Josiane Lima, Josi. Alguns de vocês me conhecem como Jo, não de agora, de muito tempo, verdade? Agradeço muito pelo convite em poder dar uma minha participação nesse congresso, acrescentar algo daquilo que vocês já sabem, já conhecem. E desde já, obrigado por estar conosco, por você estar conosco, abrilhantando esse evento virtual, que agora as coisas vão ser assim, nem sempre é fácil. Olha que para mim não tem sido fácil. Com certeza vocês têm ouvido nesse tempo de pandemia essas palavras. Só pela graça, só pela misericórdia, né? E isso repetidas vezes mais vezes, no dia a dia. Eu não sou nenhuma estudiosa desses temas, nunca me aprofundei muito, não tenho eloquência no falar, eu não fiz nenhum intensivo em grego ou hebraico, o que nos levaria a nos deter mais, né, no significado e origem dessas palavras. O que desejo é trazer para vocês, ou melhor, acrescentar ao que vocês já sabem sobre cujas palavras. Na Bíblia encontramos muitos versículos e narrativas bíblicas onde podemos perceber a ação da graça e da misericórdia de Deus. Isso entre aqueles que é, foram alvo, né, da graça e da misericórdia dele. E sabemos que Deus usa de misericórdia e graça com quem ele quer, segundo a bondade dele e a vontade dele, como ele quer, do jeito que ele quer. Eu acredito que Deus é misericordioso. Deus é Deus da graça. E são duas características do caráter dele. Mas vamos pensar, e em nós como seus filhos, temos essas características? Antes de prosseguir, quero dizer que eu não tenho a intenção de me deter, como eu já falei antes, né, sobre o significado, essa questão me aprofundar. Vamos precisar de mais tempo, vamos precisar seria necessário mais pesquisas, e eu acho que também seria mais cansativo para vocês. E quero me deter de forma simples e objetiva, para que possamos aplicar, né, em nossas vidas, que possamos meditar e que sejam atitudes que estejam em nós, no nosso dia a dia e que seja o nosso estilo de vida. Enfim, analisando o texto, né, da divisa, o que eu pude entender ali é que graça e misericórdia, naquele contexto, está fazendo parte de uma saudação. Mas quando a gente vai em Efésios 2:8, que disse, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu posso perceber que essa graça é uma graça não de saudação, mas uma graça como um presente, algo que eu não mereço. Nesse caso, a salvação. Mas Deus, por ser e ter nele a graça, ele nos dá a salvação como um presente. Não precisamos de obra. No final do versículo, você vai perceber que ele diz que não precisa de obras para que ninguém se glorie. E tampouco a gente não precisa fazer nenhuma barganha com Deus para ter essa graça, a graça da salvação. Vocês conseguem entender
dá para entender um pouco da diferença quando a gente fala graça, né? Graças a Deus, né? Pela graça de Deus está tudo bem. Graça e paz, irmãos. Então, é uma palavra muito usada em diferentes contextos. Outro versículo muito conhecido é Lamentações, Jeremias 3, 22 e 23, quando diz: A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E isso a gente percebe. Hoje pela manhã, né, não sei quantos de vocês puderam dizer, pela misericórdia de Deus, estou aqui, amanheci, né? Outro versículo muito significativo está em Mateus 5:7. 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu entendo, eu vejo existe nesse versículo a lei do retorno, né? Bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não sei se você consegue ver o mesmo que eu nesse versículo, nesse contexto. Enfim, acontece algo também é, quando nesse versículo, quando a gente percebe, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, é uma coisa que há um retorno, há uma resposta da minha atitude de misericordiosa com alguém. Então, existe um retorno. Nós vivemos pela graça e misericórdia de Deus. Amanhecer ter mais um dia de vida é pela graça e misericórdia de Deus. Os que partiram desse mundo, né, nós temos notícias de vocês, nós, as igrejas, nossas igrejas têm recebido todos os dias notícias de orar por alguém, por um ente querido, por um familiar, por um irmão, por causa do vírus. Mas também nós temos recebido notícias muito tristes, né, de pessoas tão queridas, amadas, que partiram. E eles tiveram a misericórdia de Deus. Sobre a vida deles também estava a misericórdia de Deus. E pela graça e misericórdia de Deus, eles partiram. Eles foram primeiro do que nós. E isso nós podemos perceber, né, que eles também usufruíram, né, porque Deus não é um Deus injusto. Deus não é um Deus injusto. Ele não tem filho predileto. Se nós amanhecemos vivos, se nós estamos aqui, não é porque somos prediletos de Deus. É pela graça, pela misericórdia dele. E ele não é um Deus de grupos específicos. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele não é um Deus só de uma nação. Ele não é um Deus só de branco, ou do negro, ou do rico, ou do menos rico. Ele é o Deus de toda a terra. Toda a terra, a humanidade pode ter esse acesso a Deus através de Jesus. Bem, enfim, você é um pouquinho mais prática também quanto à questão de usufruir da misericórdia de Deus. Quando eu saí da minha família lá na Bahia e vim me preparar aqui em Recife, me estudar, né, ter a minha formação acadêmica no SEC, só pude vir pela graça e misericórdia de Deus. Eu não tinha nem ideia, não podia nem imaginar o que é que eu ia enfrentar e vivenciar até hoje. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, pela bondade dele, ele me trouxe, me capacitou, tem me capacitado, ele me enviou ao campo missionário, me trouxe de volta. Foram 15 anos servindo ao Senhor através da Junta de Missões Mundiais, mas antes disso, muito antes de vir para Recife, preparar, desde a minha conversão, pela graça e misericórdia de Deus, eu já servia ao Senhor, já estava atuando na minha cidade, pude pregar o evangelho, falar de Jesus na minha família, foi meu primeiro campo missionário,
minha mãe se converteu, minhas irmãs, e graças a Deus tem sido assim, meus amados. Eu não estou numa agência missionária, não deixei a vocação, né? A gente não deixa o amor pelos perdidos. Eu acredito que não existe o termo ex-missionário, né? E eu sei que é pela graça e misericórdia de Deus que eu continuo sendo vocacionada, continuo sendo mantida pela igreja, por irmãos, outros irmãos em particular. Tudo isso é pela misericórdia e graça de Deus. E é assim com você. Eu tenho certeza que com você não é diferente. A sua vida, essa vida pautada na vontade, na palavra de Deus, é uma vida que tem vivido pela graça e misericórdia dele. Ah, Quando eu lembro da palavra graça, vem à mente o livro, um clássico da literatura cristã, que chama de Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Eu li esse livro umas 3 vezes. E eu não vou falar aqui para vocês todo o aspecto do livro, o conteúdo, mas se você puder, leia esse livro, Maravilhosa Graça, e você vai chegar àquele capítulo onde ele está falando da festa de Babete. Ali eu vi ali uma das maiores expressões da graça de Deus na vida de alguém. E é muito interessante como aquele livro nos leva, né? A pensar, a meditar, saber que estamos aqui, não é mérito nosso, nós não temos mérito nenhum nisso, é somente pela graça e misericórdia do Senhor. Infelizmente, o nosso tempo é muito pouco para a gente poder partilhar, e o meu tempo aqui com vocês é muito pouco para partilhar situações, momentos em que eu pude ver Deus agindo com misericórdia em minha vida e me dando o que eu não merecia, né? Mas eu quero ser breve. Você pode pensar também em sua casa, você pode pensar em fazer uma lista, né, de coisas em que Deus ele usou de graça e misericórdia com você. Vamos lá? Eu vou citar a minha aqui. Uma delas, a provisão de Deus e a maneira dele ter me trazido a Recife. Sem apoio da família, esse apoio veio depois de alguns anos. A provisão dos recursos para eu fazer a minha prática de estágio na Bolívia e a provisão dos recursos para que eu pudesse seguir para o Peru, trabalhar numa comunidade campesina. Foi uma experiência muito enriquecedora, conhecer o dialeto quechua, participar no dia a dia daquela comunidade, ver vidas se entregando a Jesus. É, São coisas que a gente não imagina. E depois do Peru, o Senhor me leva para o Equador, onde eu estive ali por 11 anos servindo ao Senhor. E pela graça e misericórdia dele, poder sobreviver a acidente, terremoto. Não estava no dia do terremoto que desabou, que derrubou a cidade, mas eu cheguei depois. E claro, antes daquele forte terremoto, já tremia, eu sentia a casa tremer. E depois também, e eu pude ver, né, a capacidade que Deus nos dá de sermos fortes, poder ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo, que perderam bens materiais, muitos perderam seus entes queridos, alguns estavam com sequelas psicológica, física, porque perderam a perna, o braço. Foi um desmantelo. E a capacidade que Deus nos dá de viver no ambiente daquele e ver aquelas pessoas com tanto amor e a gente poder ser misericordioso com eles, trabalhar ali de maneira que eles pudessem ver em nós a misericórdia de Deus. Eu pude ver também a misericórdia de Deus, o cuidado dele, a bênção que ele me deu de poder plantar a igreja em Recife, ali em Jardim Muribeca, junto com a Igreja Batista Emanuel. E com outros irmãos, não fiz sozinha, outros participaram ali comigo. A bênção do milagre da vida, né? Quando fui desenganada pelos médicos por causa de um vírus que alojou no coração, né? Eu sou cardiopata, né? Hipertensiva, e eu não tinha a menor chance
Não tinha a menor chance, minhas queridas, levar uma vida normal, totalmente normal, como eu tenho levado. Naquela época, em 2007, eu fui, inclusive, tinha que dar entrada já para me aposentar. Mas Deus foi tão misericordioso, Ele deu uma nova oportunidade e chance. Você vai, eu vou te dar um coração novo. Ele me deu esse coração novo, né? Foi comprovado pela medicina que o meu coração estava perfeito. Isso é a graça, a misericórdia de Deus. E aí eu fico pensando, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age, quem pode impedir? Nada. Só um milagre, comprovado pela medicina. E tenho procurado viver como um milagre, pela graça e misericórdia dele. Enfim, eu poderia continuar com a lista, que é grande. Você também tem uma lista extensa aí, não é verdade? Então, meus amados, se a graça e a misericórdia existem, e estão em Deus, e se estão em Deus e nós estamos nele, então nós temos em nós a graça e a misericórdia, e não só como a saudação, mas como ações direcionadas ao próximo e suas fraquezas e necessidades. Lembre do que diz Efésios 5:1. Se lembra o que diz esse versículo, Efésios 5:1? Sede imitadores de Deus como filhos amados. E para concluir, eu falei muito de mim, né? Mas nós não podemos, eu não poderia deixar terminar essa mensagem de focar nos exemplos de Jesus, quanto a seus atos de misericórdia, de compaixão, bondade, graça na vida de todos que cruzaram o seu caminho. Todos. Só ficaram de fora, só não puderam participar dessa misericórdia, da compaixão deles, os que não tinham fé. Se lembram, e dentre eles, você se lembra do cego de Jericó, como ele curou aquele cego? O coxo. Se lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Como Jesus agiu na vida dela. Aquela viúva que estava com um filho morto, ele ressuscitou. Aquela menina, a filha do centurião, ele ressuscitou. Que dizer da mulher samaritana, gente? E Zaqueu, o que dizer de Zaqueu? Será que é porque Zaqueu tinha alguma coisa especial? Será que era porque a mulher samaritana tinha alguma coisa de especial? Não, foi a graça de Deus. A graça do Senhor repousou, chegou dessas pessoas, assim como chegou a mim e a você. Então, são muitos exemplos, não é verdade? São muitos os exemplos. E o que dizer da misericórdia de Deus, né? E sua graça maravilhosa em nos dar o Salvador, para que a gente tivesse a eternidade. Não para que a gente fosse seres eternos, para que fôramos deuses, mas para que a eternidade fosse algo, digamos, presente, né, especial, para que pudéssemos ter a eternidade, não ser eternos, mas ter a eternidade. E nós temos através de Jesus. E ele nos deu esse direito, né? Através de Jesus nós temos vida eterna. Nós não somos, nós não somos imortais, mas ele nos deu a eternidade através de Jesus. E é tudo pela graça, misericórdia, pelo amor. E Deus não nos deve nada. A gente é que deve muito a Ele. Então eu vejo assim na Bíblia, né, desde Adão, desde o Gênesis até o Apocalipse, exemplos de vidas que foram alvos da graça e misericórdia de Deus. E eles deram testemunho, eles deram testemunho. A Bíblia, lá você vai ler a sua Bíblia, você vê narrativas que mostram como Deus agiu de maneira misericordiosa na vida de muitos daqueles personagens que para nós são heróis.
Eu sou um testemunho da graça e misericórdia de Deus. Você é um testemunho. A humanidade redimida dá testemunho. Os vivos dão testemunho. E os mortos já deram testemunho das misericórdias de Deus. Minhas queridas, que nossos dias sejam e tenham atos de bondade, de misericórdia, com toda a graça, verdade e amor diante de Deus e diante do que nós estamos vendo hoje na humanidade, ao nosso redor, na nossa casa, na nossa comunidade. E eu quero finalizar esse estudo dessa manhã, deixando com vocês Hebreus 4:16, que diz: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia. Eu não sei se você pode repetir comigo, se você está com sua Bíblia aí pertinho, e você pode repetir comigo esse